Este é o professor Flávio Soares. Ele é pardo, possui cabelos pretos, lisos e curtos, e olhos castanhos escuros. O professor possui uma barba grisalha e está usando um óculos de armação oval. O professor está usando uma camisa polo de cor bordô. O professor está em pé, à frente de uma parede verde, e à sua esquerda a televisão interativa. Seja bem-vindo ao Preveste UEA, sou o professor Flávio de Física e hoje vamos trabalhar um dos assuntos mais importantes dentro da eletrostática, que é a parte de condutores eletrizados. Vamos às nossas questões? Um dos dispositivos mais interessantes da ciência do eletromagnetismo é a gaiola de Faraday. Na imagem, pode-se observar uma pessoa no interior de uma dessas gaiolas e uma descarga elétrica intensa de uma bobina de Tesla até a gaiola. Essas gaiolas são essencialmente uma região do espaço circundada por um material condutor. Um objeto ou uma pessoa, se estiver no interior da gaiola durante a descarga elétrica externa, não sentirão nenhum efeito elétrico nem sofrerão danos. Vamos à questão. A pessoa se encontra no interior da gaiola, não sentirá nenhum tipo de descarga elétrica ou eletrochoque, por quê? Letra A. O volume da gaiola não é grande o suficiente para que se estabeleça uma corrente elétrica no seu interior. Ela não toca o interior da gaiola e, se fizesse, sentiria um choque. Letra C. A superfície externa da gaiola não se eletriza. Letra D. Toda a carga elétrica recebida por meio da descarga elétrica fica situada na superfície interna da gaiola, mas não é conduzida para a pessoa. E letra E. Toda a carga elétrica recebida por meio da descarga elétrica fica situada na superfície externa da gaiola. Bem, vamos lá então, meu aluno. Agora a gente tem que saber responder essa questão, correto? Qual das alternativas seria a certa? Para você responder essa questão, você vai ter que lembrar das propriedades básicas de um condutor eletrizado. E quantas são? 4 propriedades. Não esqueçam, 4 propriedades básicas associadas ao fato do condutor estar carregado. Vamos à primeira propriedade então, para poder conseguirmos resolver a questão, certo? Primeira propriedade, se um condutor qualquer absorver carga, sempre essa carga vai ficar localizada do lado de fora, na superfície externa. Aí você pensa, o que significa ficar distribuída, ficar localizado na superfície externa? Ora, significa que na parte interna do condutor a carga vai ser zero. Tanto faz se ela tem carga positiva ou negativa, tanto faz se ela recebeu elétrons ou se ela perdeu elétrons. A carga no condutor vai ficar localizada sempre do lado de fora. Dentro a carga é zero, não esqueça isso, dentro a carga é zero. Qualquer carga dada ao condutor vai ficar localizada na superfície externa. Primeira propriedade mostra uma situação interessante, que é o que nós chamamos em física de blindagem eletrostática. O que significa blindagem eletrostática? Significa que, devido ao fato de ser um material condutor, devido ao fato de você ter nesse condutor uma grande concentração de elétrons livres, essa carga elétrica que ele pode receber ficará do lado de fora, protegendo a parte interna de qualquer excesso de carga, de qualquer campo elétrico externo que possa vir a aparecer. Isso é uma coisa que você vai precisar lembrar. O nome para isso é blindagem eletrostática. Não esqueça, meu aluno. Blindagem eletrostática é o fato do condutor proteger a parte interna de qualquer excesso de carga, de qualquer campo elétrico criado por qualquer agente externo, certo? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, acabei de falar para vocês, se a carga fica localizada do lado de fora, o que você não pode esquecer? Que internamente não haverá campo elétrico. No caso, o que vai acontecer? A carga localizada do lado de fora vai gerar campo dentro do condutor, mas esses campos vetorialmente irão se anular. E se eles se anulam vetorialmente dentro, o campo resultante, devido à superposição de todos eles, vai ser igual a zero. Aí você pensa, professor, dentro sempre vai ser zero o campo elétrico? Dentro sempre vai ser zero. Só que tem uma situação importante. Já
tem carga na superfície, certo? Lembra que foi falado agora. E se tem carga na superfície, você vai ter que lembrar que tem campo elétrico na superfície, correto? Mas esse campo criado na superfície vai afetar a parte interna do condutor? Não. Lembra que eu falei para vocês, a carga da superfície cria campo dentro, mas esses campos se superpõem e acabam se anulando. De tal modo que o que vai aparecer a partir de agora não é o campo dentro, e sim o campo do lado de fora. Agora, temos também a terceira propriedade. A terceira propriedade já fala especificamente do potencial elétrico criado. Lembra? Carga cria campo e potencial e sempre eles estão juntos. O campo no interior do condutor é zero, mas o potencial não vai ser zero. Você vai ter que lembrar que o potencial em qualquer condutor vai ser constante. E ele vai ser constante do centro até a superfície. Não esqueça isso, meu aluno. Sempre que você falar do potencial elétrico criado por um condutor, deve se lembrar que ele sempre vai ser constante do centro à superfície. Lembre isso, por favor. Correto? Aí você pensa, o que acontece quando o potencial é constante? Lembra, a diferença de potencial entre dois pontos é zero. E aí é que está a questão, se a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer é zero, aqui dentro do condutor não há deslocamento de carga. E se não há deslocamento de carga, lembre, não há corrente elétrica. E se não há corrente elétrica, cada um de vocês tem que lembrar que quem estiver dentro da gaiola, dentro do condutor, dentro de qualquer coisa circulada por um material metálico, não vai sofrer nada com relação a esse excesso de carga que possa aparecer. Lembra sempre, dentro do condutor o campo é zero, o potencial é constante e nesse caso a diferença de potencial também vai ser igual a zero, beleza? E a quarta propriedade, aí já trata especificamente do campo elétrico associado ao seu desenho. Correto? Já sabemos que a carga elétrica fica do lado de fora, já sabemos que dentro o campo elétrico é zero, mas como que fica o desenho do vetor campo elétrico associado à superfície? Aí lembra a propriedade. Qualquer que seja o condutor, você vai ter campo elétrico na superfície. E esse campo, ele pode apontar para fora do condutor, se a carga dele for positiva, ou para dentro, se a carga dele for negativa. Não esqueça. Só que tem uma situação. Você vai desenhar esse vetor sempre formando 90 graus com a superfície. A propriedade do vetor campo elétrico é essa. Ele sempre vai apontar para dentro ou para fora de um condutor e sempre para dentro ou para fora, formando 90 graus com a superfície, correto? Essas são as 4 propriedades que você vai precisar lembrar para responder a questão. Então, qual a alternativa correta? A partir das alternativas que nós temos, a correta é a letra E. O que diz a letra E? Toda a carga elétrica recebida por meio da descarga elétrica fica situada na superfície externa da gaiola. Como nós falamos, blindagem eletrostática. A carga fica localizada sempre do lado de fora, fazendo com que tudo dentro fique protegido. Blindagem eletrostática. É isso que você vai ter que lembrar nessa primeira questão. Então vamos à nossa segunda questão. Em capacitores, pode-se observar um fenômeno chamado ruptura dielétrica, que ocorre quando a diferença de potencial entre as placas do capacitor atinge um valor alto a ponto de fazer com que o meio entre as placas se torne condutor, gerando-se assim uma descarga em arco. Trata-se do mesmo fenômeno que ocorre quando surge um raio entre duas nuvens eletricamente carregadas ou entre a nuvem e a Terra. Considerando que a menor distância entre a bobina e a gaiola da imagem seja de 3 metros e que o valor da ruptura dielétrica do ar no local seja de 3 vezes 10 elevado a sexta volts por metro, a DDP mínima entre a gaiola e a bobina para que seja possível ocorrer uma descarga elétrica como da imagem é de... Aí vem as alternativas, A, B, C, D e E. Vamos à solução da questão então, meu aluno. Em primeiro lugar, a figura mostra para vocês um arco associado a um relâmpago que foi criado, correto? E segundo o texto, o que nós temos? Uma configuração semelhante à configuração de um capacitor. E a questão é, o que é um capacitor? Capacitor nada mais é que um equipamento capaz de acumular carga. O capacitor ele acumula carga em função de 2 placas que são colocadas paralelamente. No caso, nós estamos associando a descarga elétrica à descarga elétrica que pode ser criada entre as placas de um capacitor. No caso, o que nós temos na nossa figura? Nós temos uma placa positiva e uma placa negativa ligadas a um gerador de tensão. Essa é a questão. O que eu quero que vocês enxerguem nessa figura? Que em função da ligação
com a pilha, com a bateria, com algum elemento que gere tensão, você tem as placas carregadas com cargas nas opostas. Uma carga positiva e outra negativa, que é a característica básica de um capacitor. É acumular carga nas placas. Só que quando eles acumulam carga, o que acontece? Automaticamente cria-se um campo elétrico entre elas. E esse campo elétrico entre elas pode aumentar a tal ponto que faz com que elétrons da placa negativa se desloquem para a placa positiva. E nessa movimentação do elétron de uma placa para outra, nós temos especificamente a descarga elétrica, beleza? Mas o que ele quer na questão? Ele quer que você diga qual é a diferença de potencial que gera essa descarga. Para isso, o que você vai ter que lembrar? A equação do capacitor. A diferente potencial DDPU entre as placas de um capacitor sempre vai ser o campo elétrico multiplicado pela distância entre as placas. E se isso é verdade, o valor do campo já foi dado, 3 vezes 10 elevado a sexta, que é o campo de ruptura, e a distância entre as placas já foi dada, nesse caso 3 metros. Você multiplica o 3 e o 3 vezes 3, 9, repete 10 a sexta. E a nossa DDP acaba sendo 9 vezes 10 elevado a sexta volts para que ocorra a descarga elétrica, certo? Baseado nisso, qual a alternativa que nós marcamos? Letra C. Correto, meu aluno? Compreenderam? É isso aí. E vamos à nossa terceira questão. Em uma demonstração sobre princípios da eletricidade, o professor colocou um eletroscópio de folhas descarregado no interior de uma esfera metálica oca e neutra e, utilizando um fio condutor, conectou ao interior da esfera conforme mostra a figura. Aí a figura. Correto? A demonstração consistia em observar como se comportavam as folhas do eletroscópio quando o professor encostava uma esfera condutora P mantida sempre positivamente eletrizada e fixa um bastão isolante nos pontos A, B e C. Olha a figura também. A demonstração seguiu os seguintes passos consecutivos. Passo 1, a esfera P toca no ponto A. Passo 2, a esfera P toca no ponto B. Passo 3, a esfera P toca no ponto C. Ao observar os passos 1, 2, 3, o professor constatou que as folhas do eletroscópio e temos essas opções A, B, C, D e E. Qual delas é a certa? E vamos à nossa resposta, correto? Primeira coisa, você viu a figura da questão. E o que você identificou? Que nós temos eletroscópio, que nesse caso seria essas folhas dentro dessa garrafa, correto? Inicialmente, o eletroscópio está neutro. E o que ele fala para vocês no texto? Que essa parte externa do eletroscópio, que seria o ponto B, onde ele está marcando na figura, está ligada por um fio condutor à parte interna da nossa esfera, que é condutora. Correto? Lembra da situação, ele está dentro de uma esfera oca condutora. Se é condutora, o que nós não podemos esquecer? Que qualquer carga absorvida fica localizada onde? Do lado de fora. No caso, o que ele faz? Ele vai, toca o objeto carregado positivamente nos 3 pontos, A, B e C. Agora, veja onde são esses pontos. O ponto A é na parte interna da esfera, o ponto B é na parte externa do eletroscópio e o ponto C é na parte externa da esfera. A pergunta que se faz é, quando eu pegar esse objeto carregado positivamente e tocar em todos esses pontos, o que deve acontecer? Eletrização por contato. E nessa eletrização por contato, obviamente, o sistema deve adquirir carga semelhante à carga do objeto com o qual ele está entrando em contato. Semelhante que eu digo é o mesmo sinal, tá certo? Não seria o mesmo valor porque nós estamos trabalhando com objetos com tamanho diferente. Essa é a ideia. São objetos com tamanhos diferentes. Isso quer dizer que elas vão ter o mesmo valor de carga? Não, mas elas vão ter o mesmo sinal, porque você está colocando em contato corpos neutros com o objeto carregado. Não esqueça isso. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Como o sistema todo é feito com materiais condutores, no momento que você tocar em qualquer ponto A, B, C, D e E, eles até vão adquirir carga. Só que nós estamos falando de um elemento que está dentro de uma esfera condutora. E se esse elemento está dentro de uma esfera condutora, qualquer carga absorvida vai fluir para dentro ou para fora do condutor. Para fora. De tal modo que, se no ponto A, no ponto B, a esfera for tocada, você vai ter cargas A positiva, B positiva, só que com um detalhe, essa carga fluirá totalmente para fora do condutor. Propriedade básica do condutor, qualquer carga absorvida deve se localizar sempre do lado de fora. Se a carga foi absorvida dentro, ela vai automaticamente, pela blindagem, fluir para fora, fazendo com que a carga positiva fique toda localizada do lado de fora. E se a carga positiva fica toda do lado de fora, dentro a carga vai continuar sendo igual a quanto?
zero. E se dentro a carga é zero, o eletroscópio continua neutro. E se o eletroscópio continua neutro, diga, as folhas vão se afastar? Não. Baseado nisso, nas 3 situações, tudo fica neutro. Baseado nisso, nas 3 situações, as folhas não se afastam. É isso aí, meu aluno. Na aula de hoje, vimos as propriedades básicas dos condutores eletrizados e dos capacitores também. Esse assunto é importantíssimo para o vestibular da OEA que se aproxima. Não esqueça, siga o Preveste OEA em todas as redes sociais.